Vamos estudar a potência de potência. Tem aqui um exemplo, portanto 5 ao cubo, posso escrever 5 vezes 5 vezes 5 elevado ao quadrado, portanto o expoente é 2, 5 vezes 5 vezes 5 vai repetir-se duas vezes, portanto fica 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Como tem aqui um produto de fatores iguais, posso transformar numa potência, portanto a base 5 e o expoente 6, uma vez que o 5 se repete 6 vezes. Então, como é que eu passo desta expressão para esta? Se repararem, basta darem a mesma base, portanto mantêm a base e multiplicam os expoentes. E sempre assim, quando eu tenho uma potência de potência, basta-me fazer o quê? Mantenho a base e multiplico os expoentes. Definição: a potência de potência é ainda uma potência com a mesma base e expoente igual ao produto dos expoentes. E nestes casos, vamos analisar aqui 3 casos. 9 vezes 3 ao quadrado. Se repararem, tem aqui o produto, mas não tenho nem bases iguais, nem expoentes iguais. Então, o que é que eu faço? Calculo o valor das potências, neste caso 3 ao quadrado, e depois efetuo o produto. Portanto, ficará igual a quê? 9 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, que é igual a 81. 9 vezes 9, 81. Se quiserem pensar de uma outra forma, podem pensar do seguinte modo: 9 é igual a 3 ao quadrado. Transformam 9 numa potência. Vezes 3 ao quadrado. E agora, como tem aqui um produto de potências com a mesma base e com o mesmo expoente, podem utilizar uma das duas regras já estudadas atrás, não é? Portanto, vou optar por dar a mesma base, manter a base e somar os expoentes. E se repararem, 3 elevado a 4 é igual a 81, ou também podem optar por manter o expoente e multiplicarem as bases. 3 vezes 3, 9. E 9 ao quadrado também dá 81. Segundo caso, primeiro vou efetuar esta potência de potência, portanto vai ficar, dou a mesma base e multiplico os expoentes, 2 vezes 3, 6, vezes 2 elevado a 5. Como tenho aqui um produto de potências com a mesma base, mantenho a base e vou somar os expoentes. 6 mais 5 dá 11. Por último, aqui tenho um produto de potências, mas não tem nem bases iguais, nem expoentes iguais. Então, a única forma de efetuar é calcular o valor de cada uma das potências e depois efetuar o produto. Portanto, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9 é igual a 72. Avançando, divisão de potências. Vamos estudar agora as regras, no caso de termos uma divisão de potências com a mesma base. Ora, 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 3, eu posso escrever isto, desenvolver esta divisão de potências desta forma, que estão aqui a ver, e se repararem, eu consigo dividir tudo por 8. É como se, reparem, cortasse aqui 3, 2 e aqui também 3, 2. No fundo, estou a dividir tudo por 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, sobra o quê? 2 vezes 2. E 2 vezes 2, na forma, se eu quiser escrever na forma de uma potência, é 2 ao quadrado. Então, como é que eu passo desta primeira expressão para a última? Basta fazer o quê? Dá-se a mesma base e, neste caso, tem que subtrair os expoentes. Certo? Portanto, dão a mesma base 2 e subtraem os expoentes. 5 menos 3 também dá 2. Ok, então sempre que tiverem uma divisão de potências com a mesma base, mantêm a base e subtraem os expoentes. É isso que vocês têm que fazer. Por exemplo,
Tem aqui uma divisão de potências com a mesma base. Então, vou manter a base 1/3 e vou subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. Segundo caso, vou manter a base novamente, que é uma divisão de potências com a mesma base. Mantenho a base 4/5, menos 4/5, não é? O sinal não desaparece. E subtraem os expoentes. Portanto, aqui é preciso ter cuidado. Portanto, vai ficar 5 menos, o outro expoente é menos 1. E agora isto vai dar o quê? Menos com menos, vocês sabem que dá mais um sinal antes de um parênteses, troca o sinal que está dentro de parênteses, portanto fica 5 mais 1 que dá 6. Portanto, fica menos 4/5 elevado a 6. Aqui, divisão de potências com a mesma base. Novamente vou manter a base, peço desculpa, menos 3, e vou subtrair os expoentes. Portanto, 5 menos menos 3 vai ficar 5 mais 3, que dá 8. 8 menos 10, menos 2. Por último, divisão de potências com a mesma base. Mantém-se a base 1/2 e subtraem-se os expoentes. Portanto, menos 1 menos menos 3 vai dar menos 1 mais 3, que é igual a 2. Vamos ver agora divisão de potências com o mesmo expoente. Portanto, mais uma vez, desenvolvendo esta expressão aqui, obtemos esta. Se desenvolvermos esta expressão, obtemos esta, não é? E reparem, ainda posso fazer o seguinte: 4/2 vezes 4/2 vezes 4/2 por aí fora, que é igual a 4/2 é 2, portanto, o 2 vai repetir 5 vezes. Então, eu posso escrever isto na forma de uma potência que será 2 elevado a 5. É a mesma pergunta: como é que eu passo da primeira expressão para esta última? Fácil. Basta o quê? Manterem os expoentes e dividirem as bases. Portanto, 4 a dividir por 2 dá 2 e mantenham o expoente. Portanto, sempre que tiverem uma divisão de potências com o mesmo expoente, deem o mesmo expoente e dividam as bases. Tem aqui exemplos. O primeiro exemplo, divisão de potências com o mesmo expoente. Vou manter o expoente e vou dividir as bases. Portanto, vai ficar 1 vezes 3, 3. Reparem que eu estou a dividir. 2 vezes 1, 2. Elevado a menos 5. Segundo caso. Portanto, ficará a divisão de um produto, a divisão de um número negativo por um número positivo é um número negativo, portanto, menos 2 vezes 2, 4, sobre 3 vezes 1, 3. Portanto, vai ficar menos 4/3 elevado a 3. Terceiro caso, portanto, vai ficar menos com menos dá mais, 3 a dividir por 1 dá 3, então fica 3 elevado a menos 2, e agora vou limitar-me a passar o resto, a dividir por mais, não era mais 3, mais uma vez não é necessário estar mais 3, basta estar 3 elevado a menos 2, e aqui estamos na situação de divisão de potências com a mesma base e mesmo expoente. Portanto, podem optar por uma das regras já estudadas, ou mantém a base e subtraem os expoentes, ou mantêm os expoentes e dividem as bases. Portanto, qualquer uma delas serve. Eu vou efetuar os dois casos. Portanto, mantendo as bases, fica 3 e subtraem os expoentes. Menos 2, menos com menos dá mais 2, vai dar 0. Se quiserem ainda o quê? Manter os expoentes, menos 2, e dividem as bases.
3 a dividir por 3 dá 1. E mais adiante eu vou explicar que em ambos os casos isto vai ser igual a 1, está bem? Explico já à frente, está bem? Esta situação. Outro exemplo, portanto, mantenho o expoente e divido as bases. Portanto, vai ficar 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. 15 sobre 2 elevado a 9. Ok. Potências de expoente nulo. Ora, se eu tiver aqui 2 elevado a 5 a dividir por 2 elevado a 5, toda a gente sabe que é igual a 1. Uma quantidade a dividir pela mesma quantidade é 1. Reparem, se tiverem 10 repousados a dividir por 10 meninos, vai dar um repousado para cada menino. Agora vamos aplicar as regras operatórias das potências já estudadas, que acabamos de estudar há bocadinho. Reparem, eu posso aplicar a primeira regra vista, ou seja, mantenho a base e subtraio os expoentes, então vai ficar o quê? Dou a mesma base que é 2 e 5 menos 5 dá 0. Ou então mantenho os expoentes e divido as bases, então vai ficar o quê? 2 a dividir por 2 dá 1, 1 elevado a 5. Então, como esta expressão é exatamente igual a esta, significa que esta potência tem que ser igual a quê? A 1. Exatamente. É isso que vocês têm que saber. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Certo? Pronto, ficam a saber. Reparem só uma chamada de atenção. Se eu tiver assim, menos 3 elevado a 0. O que é que eu tenho aqui? O número negativo menos 3 elevado a 0. Então, segundo esta regra que acabamos de ver, isto é igual a 1. Mas se eu tiver menos 3 elevado a 0, aqui o número que está elevado a 0 é o número positivo. O menos é como se estivesse à parte, porque o menos não está dentro de parênteses como aqui em cima, percebem? Então, esta expressão aqui não dá 1, mas sim dá menos 1. Percebem? Se esta expressão estivesse dentro de parênteses, é que passava a 1, tá? Outro exemplo, vocês ficarem a perceber. Ó, menos 10 elevado a 0 é igual a menos 1. Mas se eu tiver menos 10 dentro de parênteses elevado a 0, já é igual a 1, tá? Ok. Vamos avançar. Tem aqui um esquema que eu acabei de dizer. Potências de expoente negativo. Ok. Sem aplicar as regras, o que é que vamos ver? 3 elevado a 3 a dividir por 3 elevado a 5. Ora, posso escrever isto desta forma, é exatamente igual a esta. Portanto, se eu desenvolver 3 elevado a 3, vai dar 3 vezes 3 vezes 3. Se desenvolver 3 elevado a 5, vai dar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ora, vou pegar aqui na esferográfica, posso cortar aqui em cima 3, 3 e aqui em baixo 3, 3. No fundo, é como se estou a dividir por 27, não é? O numerador e o denominador. Portanto, fica 1 sobre 3 vezes 3. E 1 sobre 3 vezes 3 é igual a 1 nono. E se quiser pôr na forma da potência, 9. Toda a gente sabe que 9 na forma da potência é 3 ao quadrado. Ok. Vamos ver outra situação, para depois tirarmos conclusões. Aplicando a regra, dividir potências com a mesma base, reparem o que é que vai acontecer. Dou a mesma base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar o quê? 3 elevado a menos 2. Ora, se esta expressão é exatamente igual a esta, eu posso dizer que esta potência tem que ser, obviamente, igual a quê? A esta aqui. Está bem? Portanto, a 1/3 elevado a 2, ou 1 sobre 3 elevado a 2, que é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então, quando eu tenho potências de expoente negativo, o que é que eu tenho que fazer? Inverto a base e o expoente passa a positivo. Ou seja, reparem aqui este exemplo. 5 elevado a menos 3. Então,
aqui é como se tivesse 5 sobre 1, só que nós nunca colocamos isto, porque 5 sobre 1 é igual a 5. Portanto, no fundo, inverto a base e o expoente passa ao simétrico, tá? É isso. Uma potência de base não nula de expoente negativo é igual à potência de base inversa, invertem a base, e expoente simétrico. Vamos pôr aqui mais um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, aqui, neste cantinho aqui, em cima, menos 3 sobre 5 elevado a menos 2. Então, vai ficar o quê? Eu vou inverter a base, portanto, fica 5 sobre 3 e o expoente passa ao simétrico. Portanto, está negativo, passa positivo. E agora, se quiserem continuar, base negativa, expoente para, o resultado é positivo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Outro exemplo aqui embaixo. Se eu tiver 7 elevado a menos 2, então vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 7 elevado a 2. E agora, 1 vezes 1 é igual a 1, 7 vezes 7 é igual a 49. Outro exemplo. 3 sobre 2 elevado a menos 3. Então fica, inverto a base, 2 terços, e o expoente passa a positivo, portanto ao simétrico de menos 3, que é 3. Se quiser continuar, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Posso também fazer o seguinte, reparem, se eu tiver, sei lá, por exemplo, 2 sobre 5 elevado a 2, esta potência é exatamente igual a que inverto a base, 5 sobre 2, e o expoente passa ao seu simétrico. Como está 2, o simétrico de 2 é menos 2. Portanto, esta igualdade é também verdadeira. Tem aqui um esquema, um quadro resumo, com a regra das potências. Expressões numéricas com potências. Para calcular o valor de uma expressão numérica, como por exemplo a que vocês veem, é necessário respeitar a prioridade das operações. Portanto, em primeiro lugar, devem calcular as potências e raízes. Em segundo lugar, a multiplicação e a divisão da esquerda para a direita. Em terceiro lugar, a adição e a subtração. Nota: se a expressão tiver parênteses, deve começar-se por calcular as operações dentro de parênteses, respeitando as prioridades. Tem aqui um exemplo, depois vocês podem ver. E aqui outro. Portanto, aqui o que é que eu vou começar por fazer? Vou começar por passar as potências de expoente negativo a positivo, como? Invertendo a base, não é? Estão a ver? Portanto, 1/6 mantido, menos 3 elevado a menos 1 vai ficar 1/3, inverto a base e o expoente passa ao simétrico, portanto vale a pena pôr expoente aqui 1, vezes 1 sobre 2, ou 1 meio elevado a 2, vezes 6 ao quadrado, e faço exatamente aqui a mesma coisa, 3 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 3. Depois vou calcular as potências, portanto 1 meio ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio, portanto 1 ao quadrado 1 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 2, ai meu Deus, desculpem, 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4. E depois as regras, primeiro neste caso vou efetuar este produto, posso efetuá-lo todo de uma vez, eu aqui fiz este produto, reparem, 1 vezes 36 dá 36, e 3 vezes 4 dá 12. Percebem? Pronto, tem aqui o exemplo, neste caso aqui tem que reduzir tudo ao mesmo denominador, percebem? Tem que dar o mesmo denominador, e depois é só efetuar
os cálculos. E terminou.